O que você acha da orientação por Instagram? Não, isso não. Não, não é orientar no sentido de sobrepor a avaliação. Quando eu digo orientações, são pontos de direcionamento. Sim, não concordo. Você assumir aquilo ali como se estivesse conduzindo o caso. Isso não, é impossível. Porque assim, isso é um assunto polêmico, né? Hoje, o médico ele foi escravizado pelo WhatsApp. Sim. Não sei na sua área, mas na minha muito, porque as pessoas acham que a consulta é a todo tempo e a toda hora. Exato. E nada substitui um registro em prontuário. E outra coisa, o WhatsApp ali, no momento, às vezes você responde, você está envolvido com outras questões, você precisa analisar exames, saber todo o histórico do paciente. Sim. Então, assim, eu hoje, cada dia menos, eu tenho dado orientações por WhatsApp, por Instagram, e pedido aos pacientes que marquem consulta. Exato. E assim, existe uma urgência relativa. O que é uma urgência? E para isso tem uns encaixes. Eu tenho certeza que você faz encaixe na sua agenda. Direto. Eu sou a Maria encaixe. Assim, se a paciente está precisando, tudo bem, senão ela estaria no shopping. Exato. Eu falo muito isso, assim, a busca pela solução da saúde, hoje as pacientes têm me esperado no máximo 15 dias. Justamente porque eu entendo essa demanda. Nós estávamos falando, né? Eu falo que essa conversa é muito legal, porque tem a oportunidade de tirar as dúvidas, né? Sim. Me conta isso, as dúvidas ginecológicas. Ó, eu vou colocar alguns pontos aqui que eu vejo que as pacientes trazem muito. Uma queixa das pacientes é sangramento, né? O sangramento uterino. Essa é uma queixa delas que elas trazem e que muitas vezes vão fazer avaliação, começam uma linha de tratamento, uma linha de terapia sem sucesso. E aí elas, piora da qualidade de vida, aí tem a anemia associada, fadiga, cansaço. Essa é uma queixa. A outra queixa é o climatério, a menopausa. E aí vem a questão não só da disposição, mudança corporal, com relação também à vida sexual das mulheres. Então, assim, na minha realidade aqui, são as principais queixas das mulheres aqui. Muito legal. São dois temas importantíssimos. Primeira coisa, eu hoje, né, falo por uma marca de reposição de ferro e tem dados que são alarmantes. 4 a cada 10 mulheres têm sangramento uterino anormal e interpretam isso como normalidade. E aí o dado mais alarmante que eu vou te dar, 25%, um quarto das pacientes nos procuram, seja eu, ginecologista, você, cirurgião de cabeça e pescoço, ou qualquer outro profissional, procura um médico. E saem do consultório sem nenhuma solução. Então, qual que é o ponto principal? A primeira coisa é não fugir do básico. Falo que o óbvio tem que ser dito. Sim. Se você decidiu que você vai investigar um sangramento feminino, a primeira coisa que você tem que perguntar é quantos dias do ciclo. Então, o que é normal? Um ciclo menstrual até 7 dias. Mas não basta serem 7 dias, né? Basta... você precisa também saber quantidade de fluxo. E aí nós temos algumas escalas que fazem esse controle. Porque se a paciente menstrua 3 dias, mas ela tem um fluxo que ela usa 4 absorventes noturnos, nesses 3 dias, ela tem uma depressão aí, principalmente dos níveis de ferro exacerbados. E aí, tudo bem. Então, primeira coisa, você vai ter que demandar um tempo para pesquisar se o ciclo é regular ou irregular, né? Os ciclos variam entre 25 a 40 dias, os normais, entre 3 a 7 dias de fluxo. Doutora, eu tenho 2 dias de fluxo, tá tudo bem. Né? Não pode ser mais do que 7, pela literatura. Que eu sempre falo isso, não é evidência, não. Não são vozes da minha cabeça que eu brinco, é a literatura dizendo. E depois a quantidade e sintomas associados. Então, se a paciente ela tem a dismenorreia, que é a cólica no período menstrual, incapacitante. Se ela tem, por exemplo, constipação ou diarreia associada, sensação de plenitude vesical, que é a bexiga sempre cheia, uma dor pélvica, dor lombar que vai para as pernas, essa paciente pode ter endometriose. E pode ter também uma adenomiose, que é o tipo de endometriose que está no músculo uterino. Aí, ok, mas ela tem outras patologias. Existe uma escala que nós aprendemos lá na faculdade, que tinha uma simbologia que é o Palm-Cohen, que fala das causas orgânicas e das causas não orgânicas. Então, a primeira coisa, já fui chefe de serviço, né, como ginecologista, e eu falava para os plantonistas, não adianta a paciente que chega aqui com sangramento, você passar uma medicação para um anti-inflamatório e uma medicação para controlar o sangramento, deixa eu falar a marca aqui, e mandar a paciente embora, você tem que investigar. E a primeira investigação vai ser com o exame de imagem. Aí eu vou passar para outra celeuma. Se você tem um bom ecografista, ok. Se for uma ecografia, assim, um ultrassom aleatória do pronto-socorro, muitas vezes você não vai descobrir. Exato. Porque se a paciente estiver na última fase do ciclo e ela tiver um mioma, um pólipo, isso vai estar mascarado pelo endométrio. Então hoje,
como eu trabalho muito na parte cirúrgica, a ressonância é meu exame padrão ouro, porque ela é democrática. Eu olho as imagens e eu diagnostico tudo independente da fase do ciclo. Sei que essa não é a realidade do Brasil, mas quem está nos assistindo, se puder pedir uma ressonância, a ressonância é superior, por exemplo, para miomas, principalmente na cartografia, saber aonde está o mioma, né? Pólipo, e também a gente não pode esquecer das neoplasias. Sim. Eu já fiz alguns diagnósticos de câncer endometrial no pronto-socorro. Então precisamos pensar sobre isso. Então a mulher que te procura por sangramento, né, que nos procura por sangramento, ela precisa ser investigada desde a causa mecânica, seja um pólipo, um mioma, uma endometriose, até a causa neoplásica, e tem também as desordens hematológicas. Então, principalmente meninas jovens, começam sangrando muito, você precisa investigar isso também. E aí o que acontece? Tudo bem, sangramento. Eu falo muito para as pacientes isso, tratamento clínico e cirúrgico. Nem tudo é cirurgia, e eu sou uma cirurgiã que eu brigo para não operar, porque nós sabemos os riscos da cirurgia. Sim. Então, a paciente que quer um tratamento clínico vai depender muito da causa, porque se for um pólipo, um mioma, muitas vezes não vai resolver um bloqueio hormonal. Ela muitas vezes vai ter uma restrição a essa parte hormonal, então preciso ser uma excelente clínica para investigar, por exemplo, se a paciente tem um tabagismo associado, se ela tem uma dislipidemia, se ela tem algum evento tromboembólico que ela teve no passado. Eu não tô falando familiar, porque chega no consultório assim, não, doutora, porque minha tia, minha avó, não tô falando de você. E aí? Questão mamária. Então, o ginecologista que vai prescrever um bloqueio hormonal, que seja uma contracepção, eu falo bloqueio porque eu trato doença no consultório. Ele tem que entender muito da clínica e fazer toda uma anamnese específica da paciente. Aí tá. Se essa paciente não tem uma causa orgânica mecânica, nós vamos passar para as outras investigações e fechar um diagnóstico. Te digo que, do ponto de vista estatística, 30% dessas pacientes vão precisar de cirurgia. O restante eu consigo tratar clinicamente. E aí eu entro no assunto do climatério. Porque o climatério antecede a menopausa. A menopausa é um marco de 1 ano sem menstruar. Então a paciente que está no climatério, a régua do tempo, e eu vou pausar a régua do tempo para dizer, eu comecei a estudar climatério porque eu tenho uma mãe de 73 anos com vida sexual ativa, que é uma mulher que fez reposição hormonal desde a menopausa, continua fazendo, porque hoje nós sabemos, essa é uma informação muito, muito importante, porque quando eu fui formada não tinha ainda. Você tem uma janela de oportunidade para fazer a reposição, né, que são 10 anos. Mas você tem tempo para começar, mas não tem tempo para parar. Só precisa ser ajustado ao longo das décadas. E principalmente, é outra mensagem, nós precisamos pensar muito numa reposição fisiológica. É muito interessante você pensar numa paciente que está com um estímulo de vários hormônios. Então, ela tem testosterona, ela tem gestrinona, ela tem estrogênio, ela tem progesterona. Mas esse era o basal da paciente antes? Ou ela virou uma super máquina de hormônios porque ela entrou na menopausa? Então eu não faço reposição dessa forma. A gente vai estudar. Por exemplo, sabemos que aí tudo bem. Eu falo para as pacientes, vamos passar com elegância por esse período. E eu tenho total consciência que os 50 vão ser meus melhores anos. Os seus também. Porque as minhas melhores pacientes têm 50 anos. São bem resolvidas, são bem sucedidas, os filhos estão na adolescência, mas tá tudo bem, né? E qual que é o ponto? Ela começa com irritabilidade e insônia, na régua do tempo, né? Que é o início da falência ovariana. Por que acontece o climatério? Porque o ovário, ele se aposenta. Né? E nas minhas cirurgias, eu gosto muito de falar isso, mesmo em pacientes com falência ovariana, não gosto dos rótulos, né? Menopausa, climatério. O ovário ainda produz boa massa óssea e bom colesterol. Então, a não ser que tenha uma indicação de retirada, eu não retiro ovário de paciente, eu sempre preservo, né? Então, depois da insônia e da irritabilidade, ela começa com espaçamentos ou alargamentos ou encurtamentos dos ciclos. E aí vem o sangramento também, que ela muitas vezes fala, doutora, eu tô menstruando a cada 20 dias. Pode ser o climatério. Por último, o último sinal, que eu falo que é o último suspiro do ovário, é de fato o fogacho, o calorão. E o calorão, ele vem também acompanhado da atrofia vaginal. E aí o que acontece? Realmente a paciente, socialmente, ela é impactada. Do ponto de vista produção, ela é impactada. Então, quando eu vejo meu consultório ginecológico, é assim. Dos 20 aos 40 eu tenho endometriose, infertilidade. Né? E outras, e é muito interessante.
dos 20 aos 30, o medo de engravidar. Dos 30 aos 40, não engravidei. Né? Aí os 40 você fala, poxa, tá tudo bem. Né? Não, aí começa o climatério e nós estamos tendo cada vez mais falência ovariana pelos hábitos de vida, genética, realmente não consigo justificar. Aos 50 chega o climatério. E aos 60 em diante, as neoplasias. Sim. Né? Que aí nós começamos com endométrio para as pacientes que têm útero, mama, ovário, que são rastreamentos que nós não fazemos. Né? Não tem rastreamento como a sua área. Então, se essa paciente ela tem uma queixa de sangramento associada a essa questão do climatério, é totalmente fisiológico, mas também pode ser tratado. Essa paciente pode ter o sangramento suspenso como qualidade de vida até a passagem ali por esse marco que é a menopausa. E aí a reposição hormonal que hoje está estabelecida, eu vou falar sobre isso, né, que é importante, eu ia te perguntar. Na literatura, e os nossos pacientes não são cobaias. Então eu preciso dizer que quando a paciente olha no meu olho e ela busca reposição hormonal para ter uma boa relação familiar, uma boa relação social, eu preciso passar segurança. Porque ela vai fazer essa reposição por anos. Exato. Então, ou é a reposição transdérmica, que é a mais aceita se essa paciente tem exames para isso. Então, não tem como você prescrever uma reposição sem um check-up de imagem, de mama, avaliação do endométrio, do ovário e principalmente os marcadores, por exemplo, de colesterol, também, porque você está introduzindo uma nova medicação na vida dessa paciente contínua. E você pode também, que é muito, tem uma adesão muito grande por parte das pacientes, a via oral. Você toma um comprimido e segue a vida. Sim. Né? Os implantes, existe uma polêmica que hoje está acontecendo no Brasil. Então, por parte das sociedades, né, foi muito bem estabelecido que não é adequado, então eu não faço no consultório, né, respeito os colegas que fazem, eu acho que cada um na sua vertente, eu sou muito dessa parte científica porque eu trabalho com ensino. E aí o ponto do climatério que eu acho que a principal mensagem é, não adianta uma pílula mágica para que as pacientes busquem, eu quero melhorar meu calorão, vou fazer uma associação com laser íntimo, que eu faço muito, preciso falar só mais uma questão sobre as pacientes que têm câncer de mama. Vou fazer uma associação então para a paciente melhorar os sintomas vaginais, mas ela não faz atividade física. Não adianta. Ela não se alimenta bem. Então, ela não fortalece a boa massa óssea, o bom colesterol. Eu falo para as pacientes, eu não tenho pílula mágica ainda. Eu ainda estou embasada na ciência. Então, um recado que eu acho que nós temos que dar aqui é que se você faz 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana, nós já temos respaldo na literatura para dizer também que você previne os principais tipos de câncer. Sim. E quando eu era acadêmica, a régua era assim, pele para todos, aí vem mama para as mulheres, vinha depois colo de útero e a parte de intestinal. Isso mudou pelas políticas de prevenção. Hoje nós temos no segundo lugar o câncer de intestino para as mulheres. Isso vem de, assim, os hábitos de vida. Sim. Questão de álcool, alimentação, mas também as práticas erradas. E nós trabalhamos muito, mas nem por isso eu deixo de fazer atividade física, nem por isso eu deixo de me alimentar bem. E por último, paciente que teve no climatério ou antes do climatério um diagnóstico de câncer de mama ou outro câncer, né, que tem uma contraindicação à reposição hormonal. Nós temos possibilidade de reposição sem hormônio. Então eu consigo tirar o sintoma do fogacho, do calor e também a atrofia vaginal com tratamentos não hormonais. Então essa paciente tem direito à dignidade. Sim, melhora. Eu coloquei recentemente no meu Instagram um histórico de uma paciente que chegou indicada por uma colega mastologista, assim, uma recidiva de câncer de mama aos 60, super jovem. Ela falou assim, doutora, eu preciso do meu casamento de volta. A primeira sessão nós quase não conseguimos fazer. E ela saiu da última, até mãe de uma colega médica, e falou pra mim, essa aqui é a minha autoestima de volta que você me devolveu. Isso não tem preço. Então não é só sobre hormônio para pacientes assim, ter disposição, é realmente para ter autoestima de volta. Exato, isso que você está falando é uma queixa das pacientes, que são os pacientes que já estão evoluindo no climatério ou na menopausa, elas falam muito com relação à qualidade de vida. E a principal queixa delas é exatamente isso. E existe ainda muito confundimento acerca da reposição hormonal. Então eu vejo um perfil de mulheres que têm medo, assim, um medo mesmo realmente da reposição hormonal pelo risco aumentado de doenças e ainda tem aquela referência antiga, né? Ou então dos exageros, dos excessos relacionados ao hormônio. E existem outras mulheres que elas querem, mas se sentem inseguras. E aí é exatamente o que eu explico. A reposição hormonal é individualizada.
né? E não é isso que está se colocando aí de determinada maneira. E é importante para a mulher, porque isso impacta a qualidade de vida, são anos produtivos, a gente trabalha cada vez mais, a mulher tem que estar bem e ela tem que se sentir bem para conseguir desempenhar as diferentes funções dela. Não é mais o que foi no passado, da mulher em determinada idade dela, ela encerrou a vida profissional, ela está dentro de casa resignada. Não é isso, é muito além. Então eu explico tudo isso para elas. E com relação à prática de atividade física, é uma coisa que eu falo muito também. Para a mulher, a partir de determinada idade, é igual escovar dente e tomar banho. Não tem como você fugir disso. A gente precisa para o estabelecimento de massa muscular, a parte metabólica, a massa óssea. Não tem como fugir. Cuidado com a alimentação, aporte proteico. A gente precisa olhar para tudo isso para viver bem e para a gente conseguir construir a nossa vida. Olha, não tem mais roupa sob medida, eu falo que eu sou um alfaiate na medicina, do que a reposição hormonal. E principalmente assim, você me encaminha uma paciente, eu vou estudar toda a rotina dela, sim, a vida, o histórico, mas aí ela faz o primeiro aporte, o investimento no tratamento, mas ela tem que estar comigo com 3 meses, 6 meses, e aí depois ela passa para uma rotina anual. Sim. Mas sem dúvida, assim, eu tenho pacientes incríveis com 84. Tive uma paciente que me convidou pro casamento. Ela conheceu o marido atual, ela fazendo quimioterapia de mama e o marido de próstata. E esteve comigo por conta do laser íntimo, porque queria, né, estabelecer a vida sexual, enfim. E eu presenciei o casamento dela aos 85. Então, assim, o dia é hoje, né? Sim, exato. E, assim, essa interface nossa, dessas dúvidas femininas, elas têm que ser retiradas com segurança. Sim. E o mais importante que eu falo para paciente, você tem medo do hormônio que eu estou prescrevendo te dar câncer, mas o que mais mata as mulheres a partir dos 50 são as doenças cardiovasculares. Então, não é o hormônio, e sim uma interface aí do aumento da gordura intraabdominal, com sedentarismo. E isso ninguém fala. E muito importante também, acho que pra gente finalizar essa questão, tudo tem solução. Tudo tem solução, desde que você procure um profissional que te dê essa solução e que escute. Então a mulher, ela trabalha na reserva da bateria por ser multifunção, mas isso não pode acontecer. Não, e eu explico muito isso, eu falo isso. Esse é um outro aspecto que você trouxe da doença metabólica e cardiovascular, esses 2 pontos. E não é incomum eu olhar os exames de pacientes aqui e eu falar, olha, eu não tô preocupada com a evolução do seu câncer. O seu câncer tá tudo bem, eu me preocupo com isso aqui. Faz uma previsão, coloca isso aqui e joga 10 anos à frente. Olha seu risco aqui aumentado. Elas realmente, diminuem, elas minimizam muito o impacto dos hábitos de vida. Sim. Então entra dentro disso. E outra coisa que eu falo com relação das mulheres, quando elas começam essas queixas, exatamente pelo fato da mulher ser multitarefa e estar na reserva da bateria, e é uma queixa muito frequente das mulheres depois dos 40, esse esgotamento, né? A névoa mental, falar, eu não funciono mais como eu funcionava. É essa queixa. Eu falo, olha, não tem que esperar a menopausa chegar. Tem que buscar uma ginecologista que realmente exista esse relacionamento e ela te conheça desde agora. Exatamente para a individualização da terapia de reposição hormonal, porque faz diferença na vida da mulher. E não trabalhar com doping, né? Exato. Eu falo isso muito. Falo, olha, doutora, me dê uma pílula porque eu preciso, a minha libido tá muito baixa. Sim, mas me conta como é a sua rotina. Exato. Eu acordo 5, organizo tudo dos meninos, aí eu coloco todo mundo no carro, aí eu chego em casa 8 horas, eu vou fazer tarefa. Não existe energia que resista. Isso. Então, tem um ditado que eu tenho, que eu demorei muito, pela minha ânsia profissional e por entregar excelência, que é o meu espaço começa onde termina o seu. Eu falo isso para pacientes, você tá falando sempre sim para os outros e não para você. É isso. Então você precisa repensar isso, porque não existe nenhuma pílula mágica que vá restabelecer a sua conexão com o seu eu. A gente começa um papo assim, né? Aí eu vou para outras vertentes no consultório, porque o médico, ele é amigo. Tem um livro que eu fui formada no PBL, né, nessa metodologia baseada na busca ali pelos problemas, né, enfim. Tem um livro que é de um médico que chama Michael Balint. Ele escreveu um livro chamado O Médico, o Paciente e Sua Doença, antes dos anos 50 na Inglaterra. E vários capítulos são muito interessantes, mas tem um capítulo que chama O Médico como Droga. Esse livro não existe mais para vender. Tem um exemplar, se você quiser eu te empresto. Ele fala que o médico, ele é uma droga positiva ou negativa na hora que ele recebe o paciente na porta. Sim. Então eu nunca deixei, independente do lugar que eu estivesse, isso eu ensino para os alunos, assim,
esteja apresentável, né? Falando de relação médico-paciente, com um jaleco, né? Como diz assim, com uma apresentação pessoal bonita que mostre que você está feliz em receber seu paciente. Sim. Receba com um sorriso. Eu, na pandemia, sofri, porque eu adoro abraçar e beijar. Então, assim, abraçando e beijando o paciente. Claro que tem pacientes que são mais difíceis, né? Eu trabalho com mulher, é mais fácil. E, principalmente, assim, eu ainda vou ver a medicina que a gente não tenha uma mesa entre o médico e o paciente. Sim. Né? Que, como disse, que nós consigamos ter uma consulta assim, ó. Né? E que tem alguém, agora já tem uns aplicativos, estou testando inclusive, que transcrevem a consulta. Sim. Enquanto nós estamos falando aqui, nas reuniões, o pessoal da advocacia tem usado muito, para colocar no prontuário justamente para não ter essa interface do você tá ali no computador digitando. E o paciente não sabe se realmente está prestando atenção nele. Então esse livro é muito bom e tem um outro capítulo para finalizar, que eu acho bem interessante, que é o Conluio do Anonimato. É a super especialização da medicina. Ele já falava disso em 1930, que é assim, você não sabe o que o paciente tem ou você não quer escutar. Não, então eu vou mandar aqui para esse especialista. Isso. Aí o especialista manda para outro, que manda para outro, e o paciente não tem dono. Não tem um desfecho, não tem uma orientação. Ele fica fazendo exames que estão desconectos ali e ele não consegue entender o que por onde seguir. Eu ainda vou conseguir provar, a gente vai fazer questionários. Tem várias ideias científicas. Que o acolhimento, ele faz parte do tratamento. Faz. Assim, não tenho dúvida. Mas assim, questionários de percepção. Igual eu aplico o questionário de estresse percebido para as pacientes antes e depois da cirurgia. Porque nós precisamos mudar essa vertente e colocar no ensino médico. Talvez na faculdade eu não vou conseguir. Mas se for fellows cirúrgicos, essa parte de humanização. Muda muito. Sabe, assim, principalmente quando você é paciente, que aí é outro assunto. É outro aspecto. E isso que você tocou, acho que quando a gente inverte, né, e principalmente depois, como os médicos, assim, a gente viver o papel de paciente ou acompanhante, é muito diferente. Sim, sem dúvida nenhuma. E deixa eu pensar aqui, assim, eu acho que se eu pudesse dizer, o momento que mudou minha vida foi depois que eu acompanhei as cirurgias da minha família, como estudante, como médica. Mas quando eu fui paciente recentemente, eu vi o quanto o acolhimento faz diferença. Faz. Porque o paciente fica numa posição de vulnerabilidade. O ambiente do centro cirúrgico não é um ambiente acolhedor. Em nada, né? E você o entendimento disso nos diferentes locais que o paciente transita. Dentro de uma UTI, fazendo o exame, no centro cirúrgico, consultório, quando a gente senta do outro lado e muda a perspectiva, o olhar. Engraçado você estar falando isso, é muito interessante. Eu já me vi sentada ali, assim, consultório vazio, ou sozinha, eu sentada ali, como eu sentei no lugar do paciente. Às vezes eu levanto do meu lugar, eu sento no lugar onde o paciente senta e fico olhando, sabe? E o que me despertou isso foi, depois de anos já atuando, eu ter essas experiências como acompanhante ou até como paciente mesmo, sabe? E a gente, óbvio, naturalmente, em determinados momentos nós somos pacientes, a gente faz exames, a gente busca, precisa ou por check-up, e é um olhar diferente, porque a gente vai conectando as coisas, a gente vai olhando. E essa autocrítica de falar, eu consigo melhorar nisso aqui eu deixei, passou, eu não estava percebendo isso, eu tenho que melhorar esse aspecto. Então, o que eu entendo que a nossa busca é muito além da qualidade técnica, isso é essencial. E é uma questão que naturalmente já é atraente pra gente, né? Porque é um prazer estar ali desenvolvendo isso. Mas a gente olhar muito além e olhar nesses outros pontos que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente deixa de olhar. Vou te dizer, eu fiz uma analogia para uma paciente que eu acho que é muito, muito verdadeira. Nós somos o paraquedas do paciente. Por exemplo, quando eu compro um bilhete de uma companhia aérea, eu não sei se o piloto sabe pilotar, se tem combustível, né? Eu só quero chegar. Eu não sei se as máscaras vão cair automaticamente, eu quero o meu destino final. E esse é o paciente. Então a anestesia é um momento de maior vulnerabilidade. Sim. E é muito ruim você pensar em você sozinho naquele momento, né? Sem ninguém, assim, que você tenha familiaridade. Né? Então foi aí que eu comecei a pensar em estar com os meus pacientes na hora da anestesia. Na verdade, sempre fiz, mas cada dia mais, assim, a Maria Clara, que é a nossa fellow desse ano, tem repetido isso. E assim, não nos custa. Pelo contrário, faz parte. Faz parte. E uma outra coisa também que eu sempre percebo é a gente conduzir o paciente nos diferentes pontos do que vai acontecer, de antever. De falar, olha, tal pessoa vai chegar, vai fazer isso,
vai funcionar o seu acesso, vai fazer uma medicação, essa medicação pode arder um pouquinho, o próximo passo, a próxima etapa é isso, e comunicar, porque muitas vezes a gente faz aquilo na nossa rotina, mas não é a rotina do paciente, aquilo é tudo novo para ele. Sim. E tudo isso gera uma tensão, a pessoa tá mais tensa ali, e isso vai impactar no tratamento que você está propondo, nessa condução. Então, a gente tem que realmente conduzir o paciente em todos esses momentos. Ou, por exemplo, se eu vou solicitar um exame que é invasivo, um procedimento, a punção, eu falo, essa punção vai ser feita assim, assim assado, tem esse aspecto. No dia que for fazer a punção, toma uma medicação antes, faz um gelo depois. Enfim, são coisas que aparentemente são pequenas, mas que mudam a percepção do paciente. E tudo isso a gente vai construindo uma relação e o paciente se sente mais seguro. Porque a grande questão é a gente trazer essa segurança para o paciente, para ter um entendimento e a abertura no sentido da transparência em todos os pontos do que está acontecendo. Perfeito. E principalmente o paciente ser seu, né? Você Exato. tem toda uma equipe. Não, o paciente tem dono. Mas a paciente é minha. Ela quer me ver. Exato. Né? A visita é sua. E agora sim. eu vou te perguntar. Eu sou entusiasta da cirurgia robótica. Não Sim. adianta. Quem me conhece sabe que assim, eu realmente me vejo, como diz assim, com habilidades potencializadas pelo robô, né, na minha área, com dissecções mais precisas, Sim. um aumento na questão de rapidez no tempo operatório, que se converte em menos anestesia para o paciente, alta precoce, enfim. Qual que é a sua visão como cirurgiã hoje robótica, né, na sua área? E principalmente, assim, um ponto que eu quero colocar aqui. Nós estávamos falando de horas de voo. Sim. Imagina a sua longevidade. Sim. Eu quero estar operando aos 80 anos, Sim. né? Com esse mesmo salto aqui que nós estamos, né? Porque eu falo que a minha trajetória, me pediram para fazer uma aula no Congresso de Robótica esse ano, a trajetória da mulher até o console robótico. Achei sensacional. E aí eu comecei falando a mesma do homem, a diferença é que eu uso o salto. Então, qual que é a sua impressão da cirurgia robótica na sua área? Eu digo que se for para tirar uma unha encravada, eu quero que seja por robô. Eu vejo o benefício. E principalmente falando de presente. Muitas pessoas falam que estão na zona de conforto, que a robótica é o futuro. Não, a robótica tem 20 anos no Brasil. Exato, exato. Eu acho que a grande questão é a incorporação da tecnologia, isso no dia a dia, virar rotina. Essa é uma questão no Brasil, né? Existe um retardo na incorporação de tecnologia por uma resistência cultural, diferentemente da Coreia. Eles são extremamente ávidos por tecnologia. Não existe esse questionamento lá. Uma vez se colocou, tem a tecnologia que vai trazer esse benefício, os pacientes querem. Então existe uma incorporação muito mais rápida do que acontece aqui. E eu entendo isso, que existe uma dificuldade de acesso e da maneira que os cirurgiões colocam também. Então é uma cirurgia de precisão. Anatomicamente, se você olha a dissecção, você observa o campo ali, como é feita aquela dissecção, se foi feita aberta ou se é feita com a robótica, a gente percebe isso. Isso é visível, é notório, não tem como questionar, porque você está com uma magnificação ali da tela. Isso vai te trazer um benefício. É o que a gente percebe ali. Com relação à cabeça e pescoço, a gente acessar determinadas regiões, a gente voltou a operar a orofaringe, que a gente tinha parado de operar por causa dos acessos. Então, você conseguir trazer isso, uma quebra de paradigma, e o paciente, depois de uma cirurgia alargada, o paciente sem uma traqueostomia, o paciente precocemente se alimentando sem uma sonda, né? E eu converso tudo isso com o paciente, a dependendo, eu falo, eu vou avaliar no intraoperatório, a depender, eu vou esperar e vou ver sua aceitação por via oral. Não é uma condição sine qua non a esse tipo de abordagem cirúrgica. Abordagens cervicais em que você faz ali, ninguém sabe dizer o que o paciente fez. Assim, uma coisa que me encanta muito são outros colegas chegarem assim, nossa Marina, que cirurgia bacana que você fez aqui, o que você fez no paciente? É isso. O paciente pergunta, eu fui operada? Exato, né? Então isso me encanta. A pessoa se submeter a uma intervenção de um porte maior, um porte grande, e aquilo não impactar negativamente na qualidade de vida do paciente, né? Não tá o estigma de que foi submetido a uma intervenção cirúrgica, segue a vida normal, né? Porque como é uma área exposta, muitas vezes os pacientes são questionados, mas o que foi isso? Ou o olhar das pessoas, e as mulheres colocam isso, né? Às vezes eu não quero falar a respeito disso. Total. Então é uma coisa da intimidade dela, que ela vai colocar se ela quiser, e se for fortuito ali, oportuno para ela. Então, o fato da gente conseguir tratar o paciente sem isso trazer consequências, sem trazer sequelas e dar uma qualidade funcional, isso faz muita diferença pra gente. Então, a grande questão hoje na especialidade é a gente mostrar esses resultados, que é a nossa dificuldade juntos aos trabalhos. Mas o aspecto da tecnologia traz isso e a ergonomia é notória, porque no início se questionava muito com relação à ergonomia ali no console, né? Sim. Mas como tudo, quando você começou
começou a operar, é posicionamento. Sim. Tem um tempo ali de ajuste, de adaptação, né, na formação, e por isso que a gente precisa cumprir toda aquela exigência ali, não é à toa, né? E mesmo você cumprindo aquela exigência, tem a sua evolução, a sua destreza, a sua habilidade ali. E dentro disso, é notório que aquilo ali dá anos à frente para o cirurgião. Isso é óbvio. E a perspectiva de você conseguir se manter ali por mais tempo útil com toda a sua carga que você construiu dentro da plataforma e sua carga de vida, é mais benefício para o paciente. Você se manter ativo por mais anos. Sem dúvida. Imagina você aos 80, quantos casos você já vai ter feito? Então, né? Imagina isso, você conseguir trazer isso. Então, assim, me encanta muito tudo isso. E é como eu falei para você anteriormente, tecnologia a gente tem que correr junto. E saber indicar, saber o papel dela, saber até onde a gente vai e essa evolução. Então, muito precocemente, e essa foi uma das críticas junto à cabeça e pescoço, falar, o robô não é para cabeça e pescoço. Realmente, ele não foi desenhado para cabeça e pescoço. Mas isso significa que eu, como cirurgião, eu tenho que buscar isso. Se demanda mais de mim tecnicamente, eu vou atrás disso e vou construir. Sim. Esse conhecimento técnico, essa habilidade, depende de mim. Concordo totalmente. Olha, Marina, eu tenho só te agradecer pelo convite, né? Tô muito feliz. Quando você encontra pares, né? Pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que você pode ligar e falar, nossa, eu tô com essa dificuldade, você passou por isso. Faz toda a diferença. E principalmente pensando também que nós aqui, através dessa comunicação, vão ter outras mulheres, outras cirurgiãs que vão falar, olha só, elas conversaram de tudo. Elas foram desde a parte de relação médico-paciente, a cirurgia robótica, a dificuldade, como diz, social, do ensino. E pode me convidar sempre. Vamos pensar nos temas. Eu sou a favor de nós fazermos assim, um podcast mensal. Olha! Vamos pensar nos assuntos, a gente divide, né? Sim, sim. Entre assuntos aí ginecológicos, assuntos da cabeça e pescoço, convidaremos outras colegas também. Sim, você falou uma coisa espontaneamente, mas é um desejo meu. Vou abrir aqui agora, vou falar assim. E eu fiquei muito feliz de você ter aceito vir. Era um desejo conversar com você, porque tudo vem muito assim, e é um desejo que eu tenho com relação a conseguir trazer mais do mundo da saúde da mulher, da saúde feminina, e a gente conseguir colocar isso para as mulheres. E cai muito dentro do que você colocou, das mulheres terem acesso, ou de alguma maneira aquilo ali abrir os olhos delas, para elas conseguirem buscar dentro da realidade, né? Mas saberem aonde buscar, porque a grande questão é que a gente está falando de coisas técnicas e muitas vezes não existe orientação. Então a perspectiva da gente colocar isso e trazer ao alcance das pessoas, ao mesmo tempo estimular outras mulheres também, sim, dentro da especialidade, a seguir nesse caminho, porque às vezes ficam muito tímidas, né? Se encolhem dentro de determinadas situações ou se questionam se devem fazer isso ou não. Então tudo isso me encanta muito, eu fico muito feliz, sabe? E poder ter essa conversa com você. A gente realmente, como você falou, a gente abordou vários temas aqui, a gente passou por muita coisa. E eu fico muito grata de você ter vindo. Também para mim foi um presente ter você aqui hoje comigo. Parece que nos conhecemos há anos, né? A gente começou a bater papo aqui, não tive nem muito tempo, já sentei e já comecei a conversar. E principalmente, assim, interessante ter te conhecido pelo Instagram. Acho legal isso. Tenho vários colegas do Brasil todo, do mundo, que o meu primeiro contato foi pela mídia social. Sim. Então acho que a mídia social bem estabelecida, né, por pessoas que têm um embasamento científico, antes de ter uma boa apresentação de imagem, né, faz muita diferença. Eu quero te dizer que eu te admiro enquanto profissional, tá? Que você continue e que nós juntas possamos aí estabelecer realmente uma rede de contatos de inspiração, motivação que levem ao principal ponto, que é a excelência ao paciente. Exato. O foco é esse. Muitas vezes o colega se perde, né? O médico. Sim. Entre, eu tenho visto muito isso, o ganho, o ego, as relações sociais, mas o que importa é aquela pessoa que despendeu duas coisas que são as mais valiosas, a saúde e o tempo. Exato. Para nós, né? Então Exato. É isso. Obrigada. Obrigada a você.